Toda vez que me perguntam qual é o atleta, o jogador de tênis que tem o estilo de jogo que eu acho mais bacana, mais bonito e que eu gostaria que fosse o meu estilo de jogo se eu pudesse escolher, eu sempre respondo: Roger Federer. E toda vez que me perguntam qual é o jogador de tênis que tem o comportamento, a mentalidade, a atitude que eu acho mais legal dentro da quadra, eu também sempre respondo: Rafael Nadal. E toda vez que me perguntam, então Vilar, afinal de contas, quem que vai ser o melhor de todos os tempos na sua opinião? O Federer ou o Nadal? Eu também sempre respondo: nenhum deles. Vai ser Novak Djokovic. E aí, vocês acham que eu tô ficando louco? Tô pirado? Quase isso. Vamos lá, turma, vamos trocar uma ideia sobre isso? Então puxa uma cadeira, fica confortável, porque vocês sabem, aqui o papo é reto. E aí, pessoal, que história é essa de admirar a característica de um, o comportamento de outro e achar que é o terceiro que vai ser o GOAT? Afinal de contas, antes de mais nada, vocês sabem o que significa GOAT? Eu vou pedir para nossa equipe que essa piadinha com cabra já deu o que tinha que dar, né? Tenha santa paciência. Mas para quem não está muito acostumado com esse linguajar, GOAT, G-O-A-T, em inglês, pode ser cabra, é verdade. Mas no nosso caso aqui, vamos colocar a arte na tela para o pessoal já entender. Tá aqui, ó. G-O-A-T. Greatest of all times. Em tradução livre e direta, o maior de todos os tempos. Então quando a gente fala quem que é o GOAT, a gente está perguntando para vocês quem, na sua opinião, é o melhor jogador de tênis de todos os tempos. E sim, meus amigos, embora eu admire muito o estilo de jogo do Roger Federer, já falei pra vocês aqui, eu não escondo a minha admiração por quem bate o backhand com uma mão só. Pra mim, isso é critério de entrar na minha lista de preferidos ou não. Se vocês concordam, se vocês discordam, é problema de cada um com seus critérios. Então, se eu pudesse escolher um estilo de jogo pra ter pra mim, seria o do Roger Federer, sem dúvida alguma. Por outro lado, se eu pudesse escolher o comportamento de um atleta, ou seja, a facilidade, a capacidade de se motivar, a capacidade de disputar todo ponto com extrema concentração, de não relaxar, de não baixar a bola, de não desligar em dado momento do jogo, também não tenho a menor dúvida que escolheria o de Rafael Nadal. Eu sei, agora vocês estão perguntando, mas Vila, que história é essa de achar que o Djokovic vai ser o GOAT, então? Que história é essa de achar que o Djokovic vai ser o melhor de todos os tempos? Pois é. E por que minha linha de raciocínio que eu quero dividir com vocês e também saber o que vocês pensam sobre ela. Então não esqueçam, como eu sempre falo, daquele espaço de comentários aqui embaixo e argumentem, concordem, discordem, enfim, coloquem um ponto de vista de vocês, a reflexão de vocês ali, porque eu tenho muita curiosidade de saber o que vocês pensam sobre isso. Aqui eu simplesmente exponho para vocês a minha opinião e os meus argumentos. Mas é no espaço de comentários aqui que a gente tem a possibilidade de trocar uma ideia, e isso é bem legal. Bom, turma, a questão é muito simples. A questão é separar análises emocionais, subjetivas, de algo mais concreto e objetivo. Então, quando a gente vai falar do nosso jogador favorito, é natural, eu acho que até é saudável que a gente coloque nessa análise, nessa reflexão, aspectos subjetivos, extremamente pessoais. Então, por exemplo, se eu gosto do estilo do Roger Federer, é porque eu acho mais plástico, é porque boa parte da minha vida eu me mirei nesse estilo de jogo. Acho que o Federer é aquele cara que toda batida dele, se você parar, se você der um stop ali, ela é praticamente perfeita. Ela serve de exemplo para todo mundo, é uma aula. Então sim, no meu caso, eu me baseei muito no estilo de jogo do Federer, em como bater na bola, em como posicionar o corpo, o movimento da raquete. Isso quer dizer que a gente faz igual? Evidentemente que não. Entre a nossa referência e a nossa realidade existe um espaço gigante. Mas isso não nos impede de ter a referência, de usar essa referência, e gastei muitas horas, centenas de milhares de horas da minha vida assistindo vídeos da batida, do estilo de jogo, da mecânica de batida do Roger Federer. E o mesmo vale para o Nadal. Admirar o comportamento, como sai de buraco, como se motiva, como joga todo ponto como se fosse o último, uma coisa inacreditável, o cara não relaxa em momento algum. E isso coloca no adversário uma pressão permanente. Imagina o estresse emocional de quem enfrenta o Nadal. Você saber que o seu adversário não relaxa, que ele vai jogar em altíssima intensidade todo santo ponto.
Então é natural que num momento como esse, quando você vai pensar em quem seria o melhor de todos os tempos, você deixa esse lado mais emocional do que aquele jogador representa pro teu tênis, pra tua vida, aflorar. Então você pode falar tranquilamente que você gosta mais do Roger Federer porque ele tem um estilo de jogo mais plástico, mais bonito, pro seu gosto, que ele bate o backhand com uma mão, como eu costumo argumentar, ou então que o Nadal é o melhor de todos os tempos, exatamente por essa característica de ser aguerrido, de uma concentração única, de um poder de motivação espetacular. Só que aí entra a minha opinião. Eu entendo que no momento de você falar do teu tenista preferido, você pode e deve usar todos esses argumentos. Mas no momento em que a gente tem que discutir o melhor de todos os tempos, a gente tem que dar mais espaços para os argumentos mais frios, mais calculistas. E quais são esses argumentos frios e calculistas? Os números. E aí não é qualquer número, são números relevantes. Eu costumava brincar quando fazia transmissões de jogos pelo Sport TV, que no intervalo dos jogos a gente sempre dava a estatística, né? No intervalo e no final, né? A estatística do primeiro tempo no intervalo, a estatística do jogo no final da partida. E que muitas vezes aqueles números representavam nada. Por exemplo, você tinha ali um time com 80% de posse de bola, 20 finalizações, e o outro com 20% de posse de bola e com uma finalização só. Só que o que tinha finalizado uma vez estava ganhando por 1-0. O futebol permite isso, é verdade. Algo que é mais difícil de ver no tênis, que é a zebra. Afinal, no futebol você pode terminar o jogo sem nenhum gol, sem nenhum ponto marcado. E no tênis você tem um ponto marcado a cada 30, 40 segundos. O grande ponto aqui é a gente separar os números que realmente evidenciam algo relevante daqueles que não têm a menor importância. Então, minha gente, eu separei para vocês aqui quais que eu entendo que são os números realmente relevantes para a gente discutir o GOAT, para a gente discutir o melhor de todos os tempos. E no meu modo de entender, eu pedi para nossa equipe colocar aí na tela para vocês a listinha que a gente montou aqui. Então, quais são os números que realmente importam para se discutir isso? Então, vamos lá. Números de Grand Slams, semanas como número 1 do mundo, número de ATPs 1000 conquistados e a variedade deles. Só lembrando, são 9 ATPs 1000 ao longo do calendário. E aqui a gente não quer saber só quantos você ganhou, mas quais você ganhou. Confronto direto, evidentemente. Premiação, que é uma evidência do número de conquistas, do teu sucesso como profissional. Os ATPs Finals. E sim, vamos considerar também a medalha olímpica. Então, no meu modo de entender, no meu modo de pensar, esses são os principais critérios para a gente analisar. Claro, cada um de vocês pode pensar num outro aqui, que a gente possa até colocar futuramente. Essa discussão não vai terminar aqui, ninguém tem a pretensão aqui no Papo Reto de ser dono da verdade, de ter a palavra final, nada disso. A gente está tentando definir um critério para começar essa discussão. Então, neste momento, a gente entende que esses números são os mais importantes para balizar qualquer tipo de linha de raciocínio. Aliás, parte da elaboração dessa lista veio das declarações dos próprios protagonistas. Então tem declaração do Nadal falando que sim, ele quer muito terminar a carreira dele, ele gostaria muito de terminar a carreira dele como o maior vencedor de Grand Slams da história. I would love to finish my career being the player with more Grand Slams. No doubt about that. No. Tem declaração do Djokovic falando que nessa altura da carreira dele, onde ele já ganhou todos os Grand Slams, já ganhou todos eles mais de 100 milhões de dólares em premiação. E o que importa na carreira dele neste momento é o número de Majors, é o número de Grand Slams. Well, I mean, to be honest, really, at this stage of my career, it's about majors. It's about the ranking, number one. Obviously, those are the two biggest goals. Então, se os próprios envolvidos nessa disputa têm essa argumentação, têm essa visão, quem somos nós para ignorá-la? O que a gente fez aqui foi só ampliar um pouquinho, sair apenas dos Grand Slams. E se a gente for analisar um por um desses critérios, a gente percebe que o Djokovic leva vantagem na maioria deles. Então, por exemplo, vamos lá, rapidamente. Número de Grand Slams. Cada um, neste momento que a gente está gravando esse vídeo, lembrando que a gente pode fazer continuação dele, cada um está com 20 conquistas. Semanas como número 1. Federer foi recordista desse critério durante um bom tempo, com 310 semanas, mas acabou batido pelo Djokovic. ATPs 1000 tem um equilíbrio muito grande entre eles em número de vitórias, mas o Djokovic tem a vantagem de ter vencido
todos, de ser o único tenista que venceu todos os 9 ATPs 1000. Confronto direto, que eu acho um dado importante também, especial nessa questão. Djokovic leva vantagem. A gente vai ver que, em relação ao Federer, a vantagem é de 4 jogos. Então são 27 vitórias para o Djokovic contra 23 nesse momento do Federer. Entendo que no caso do Federer não tenha mais como o suíço ultrapassar o Djokovic. Já em relação ao Nadal, a gente percebe que a diferença é bem menor. O Djokovic lidera neste momento, 30 vitórias contra 28 do Nadal. Mas lembrando, Nadal tem hoje 35 anos, ao contrário do Federer, que vai completar 40. Djokovic tem 34, ou seja, a diferença de apenas um ano. A tendência é que eles se enfrentem mais vezes, em mais alto nível, ou seja, aqui ainda há a possibilidade do espanhol superar o Sérgio. Pessoalmente não acredito também que aconteça, mas pelo potencial que o Rafael Nadal tem, ainda é possível. Premiação. Como eu disse, os três já passaram ali bastante dos 100 milhões de dólares, mas o Djokovic hoje é o que tem a maior premiação, por volta de 150 milhões de dólares, então o Sérgio leva vantagem também nesse critério. ATP Finals. Nadal não conseguiu vencer essa competição ainda e o Roger Federer lidera em número de vitórias, com o Djokovic logo atrás. E a medalha olímpica, que o Nadal já tem e que o Djokovic não esconde de ninguém, que foi para Tóquio só atrás do seu ouro. Então, turma, como a gente percebe, deixando de lado aqueles argumentos passionais de preferências pessoais e mais subjetivos que todo mundo pode e deve ter e são importantes também, mas quando a gente vai para os números, para os critérios mais relevantes, a gente percebe que existe sim uma vantagem do Novak Djokovic. Então eu entendo, e aí é uma análise muito pessoal, que o Djokovic sim vai ultrapassar Federer e Nadal no número de Grand Slams, que na opinião dos próprios envolvidos, dos próprios jogadores, é o principal critério para apontar o maior deles. Mas mesmo nos outros critérios que são importantes, o Djokovic leva a melhor na maioria deles. Então, confronto direto, o Djokovic está à frente. Premiação, o Djokovic está à frente. Semanas como número 1, o Djokovic está à frente. Então, quando a gente sai do lado emocional e vai para o lado racional e prático, a gente vê que a eficiência do Djokovic, ela está um pouquinho acima dos outros. Todos são eficientes. Evidentemente, ninguém ganha 20 Grand Slams, como esses três ganharam, se você não tiver eficiência. É que a do Djokovic, nesse caso, ela tem ali um pouquinho a mais que dá a ele essa diferença. Então, nos argumentos mais frios, nas estatísticas que realmente contam, e não tem como você fazer uma análise como essa, não tem como você apontar o melhor de todos os tempos sem recorrer aos números, aqueles que realmente valem alguma coisa, e esses números mostram uma vantagem do Novak Djokovic. É por isso que o estilo de jogo que eu mais admiro, que eu gostaria de ter para mim, é o do Federer. É por isso que o comportamento em quadro que eu mais admiro e gostaria de ter é o do Nadal. E é por isso que, no meu modo de entender, o melhor jogador de todos os tempos vai ser o Djokovic. Bom, turma, depois de falar tanto, de argumentar tanto, de citar tantos números, no final das contas, qual que é o resumo que a gente pode fazer de tudo isso? O resumo é que se você tem o seu tenista favorito, continue com ele. Os três são grandes jogadores, os três são geniais. Eu só lamento por aqueles que não conseguem apreciar as qualidades, as virtudes desses três grandes jogadores que nós temos o privilégio de ver em quadra ao mesmo tempo. Então, se você gosta mais do Federer, ou do Nadal, ou do Djokovic, ok, maravilha, está muito bem preenchido ali a sua lacuna de favorito, mas não deixe de apreciar o belo tênis que esses três ídolos e gênios nos proporcionam, tá bom? Mas e aí, pessoal? O que vocês pensam sobre isso? Eu sei que é polêmico e a gente não foge de polêmica aqui no Papo Reto, a gente não abre mão de se posicionar, mas a gente faz isso sem aquela pretensão de ser dono da verdade, sem aquela pretensão de ter a palavra final. Então por isso que eu quero ouvir muito a opinião de vocês sobre isso, não só a opinião, a argumentação de vocês. Se vocês entendem que a linha de raciocínio adotada aqui faz sentido, foi coerente, se nesse critério de estatísticas que realmente importam, se vocês colocariam mais alguma, enfim, deixa aqui no espaço de comentários tudo o que vocês pensam sobre isso, tá bom? E como eu sempre costumo dizer, se a gente conseguiu trazer nesse vídeo para vocês alguma reflexão interessante, alguma informação que vocês acham importante, ou se a gente conseguiu simplesmente divertir vocês falando de uma paixão que une todos nós, que é o tênis, por favor, considere deixar um like pra gente, se inscrever aqui no canal, isso fortalece demais
o nosso trabalho e deixar a opinião de vocês, ok? Vocês não têm ideia do prazer que a gente tem de produzir esse material para vocês. Espero que vocês curtam bastante também, então considerem se juntar a nós aqui no Papo Retro, tá bom? Um abraço para vocês, turma, obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.